Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, passam exatamente hoje 23 anos da transição de soberania de Macau. Foi a 19 de dezembro de 1999 que Portugal deixou a administração desse território. Muitos falam da relação secular de Portugal com a China, sendo Macau o exemplo máximo dessa relação e que nos traz responsabilidades acrescidas. Mas essas responsabilidades nunca podem ser confundidas com subserviência, nem nunca devem ignorar os valores em que nos edificamos enquanto povo e enquanto nação. Pela terceira vez em 3 anos, a Iniciativa Liberal volta a apresentar o seu projeto pelo fim dos acordos de extradição com a China e com Hong Kong. Pela terceira vez, voltamos a um debate que é central na definição da nossa política externa e da nossa atitude perante a defesa dos direitos humanos enquanto país. Recordo o início de todo este processo, a assinatura da lei de extradição pelo Executivo de Hong Kong, os protestos da população e a consequente repressão brutal por parte do governo do Partido Comunista Chinês. Desde então, o passar dos acontecimentos ainda nos deu mais razão. A China está hoje ainda mais autoritária para com os seus cidadãos, mais agressiva no plano internacional e mais arrogante em relação ao mundo democrático. A invasão da Ucrânia ensinou-nos quais as reais consequências da manutenção de dependências em relação a potências que não se revêem numa ordem multilateral assente em regras. A China virá a seguir e Portugal encontra-se entre os países da Europa que se encontra mais exposto. E este é um legado de vários governos, atuais e passados, que pensaram que era possível ignorar o desafio que a China representa para as nossas instituições e para o nosso país. E, finalmente, temos o gravíssimo caso das esquadras informais, cuja existência já foi reconhecida pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, ainda que não admitindo todo o escopo da atividade dessas esquadras informais, esquadras que estão a ser investigadas numa série de países do Ocidente e que o governo português continua a não pronunciar sobre esse tema. Portugal continua assim cada vez mais sozinho na sua abordagem lírica aos interesses da China. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, temos agora, à data de hoje, diante de nós, um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos afirmando que todos os cidadãos sujeitos à extradição para a China estão em risco de tortura ou maus tratos. A questão hoje é de princípio. Não basta relegar a decisão sobre os casos de extradição para os tribunais, como defendeu o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nesta Casa, quando nenhum outro país da Europa está disposto a deixar os direitos humanos para os tribunais no que toca a estes acordos. Lembramos aqui que somos o único país da Europa que mantém estes 2 acordos de extradição ativos. A decisão, senhoras e senhores deputados, é política. É uma escolha do governo português na proteção de todos os que residam ou pretendam residir em Portugal e no seu alinhamento estratégico, que não pode ser o mesmo depois de tudo aquilo que sabemos. É uma decisão que falta tomar. Queremos mesmo ser o único país da União Europeia que mantém estes 2 acordos de extradição ativos? Venha ao debate. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Foi infelizmente tão previsível o debate que aqui aconteceu que não precisei de tomar muitas notas, além daquelas que já trazia previstas para esta intervenção final. E encerro este debate começando pelo início. O que temos diante de nós é uma questão de princípio. A China é um país com um historial pesado, demasiado pesado no que respeita aos direitos humanos. Seja desde a política Covid-0 ao genocídio da minoria uigur em Xinjiang, o Partido Comunista Chinês já nos deu todos os sinais que precisamos para formar a nossa opinião. Opinião política. No entanto, os argumentos que nos têm sido apresentados relegam para os tribunais aquilo que é político. Ou seja, Portugal podia ter acordos de extradição com todas as ditaduras do globo, lavando assim as suas mãos e deixando o resto para os tribunais. Por que não, Sr. Deputado Paulo Pisco, acordos também de extradição com a Coreia do Norte? Estamos certos que teria apoio de alguma bancada, pelo menos. No entanto, não podemos servir-nos dos tribunais para mascarar aquela que tem sido uma opção deliberada de aproximação à China por parte de vários governos. E o PS, que governa há 7 anos, continua a apostar no investimento chinês como garante do nível de investimento direto externo de Portugal, ao invés de apostar num ambiente de negócios ainda mais atrativo para outros investidores. Porque é mais fácil, prefere os benefícios imediatos à nossa resiliência económica e geopolítica futura e invocam uma relação secular que não nos prende nem nos deve amarrar às opções de política interna e externa do Partido Comunista Chinês. A política externa de um país
tem naturalmente e obviamente de ter balizas e limites. A defesa e o respeito pelos direitos humanos deve ser sempre um farol da política externa. O Governo não pode, à segunda-feira, afirmar o seu alinhamento com a bússola estratégica da União Europeia, que reconhece a China como um rival estratégico, à terça-feira dizer que subscreve o novo conceito estratégico da NATO, que sublinha os desafios levantados por esse mesmo regime, e depois vem à quarta-feira dizer e defender o aprofundamento dos laços políticos, económicos e sociais com a China. E estou a citar documentos do Governo. E falam-nos também de idealismo. Falemos de realismo. Do Tibete, dos uigures, de Hong Kong, onde um cidadão português, estudante, foi preso em setembro de 2020. Ou outro cidadão português, que em novembro de 2022 foi preso. Foram presos por apenas terem liberdade de expressão, liberdade de dizer que não concordam com o Governo então. E termino por aqueles que gostam muito de dizer, no âmbito da política da União Europeia, volto a perguntar. Queremos mesmo ser o único país da União Europeia que mantém estes dois acordos de extradição? É política que estamos aqui a falar, meus senhores, é política.